Por que o planejamento estratégico é importante para o seu negócio? Bom, imagine que você está numa rua e você gostaria de chegar num determinado lugar. Para você chegar nesse determinado lugar, em algum momento você fez um planejamento mental. Só que no mundo empresarial, a gente normalmente começa a empreender porque está precisando do dinheiro. E aí a dificuldade de haver um planejamento se torna realidade. Por quê? Porque você não acha que você precisa planejar enquanto você está precisando do dinheiro. E de fato, inicialmente, não é tão necessário. Mas com o passar dos tempos, aparecem necessidades, dificuldades na vida do empreendedor que faz com que ele precise traçar um planejamento para ele ter objetivos e saber para onde ele vai querer chegar com aquele negócio. Todo negócio que não tem planejamento, organização de crescimento, estrutura por trás do negócio, ele está fadado à falência. Porque imagine o planejamento como se fosse uma caixinha. Essa caixinha do seu planejamento, você precisa dividir ela nos espaços das coisas que você quer ocupar. E aí, essa ocupação precisa ser estratégica para caber todo aquele seu planejamento dentro dessa caixa. Mesmo assim, é o seu negócio. Se você tem uma caixa do qual você não comporta um bom espaço para colocar todas as situações do teu negócio, vai ficar desorganizado. Com a exemplificação do seu negócio dentro de uma caixa, compreendemos que o planejamento é como se fosse a organização dessa caixa. Como que você vai colocar cada coisa lá, cada pastinha. Só que não precisa literalmente ser uma coisa física da qual você vai organizar em arquivos. O planejamento, de fato, se insere na parte que você precisa entender que o ajuste financeiro do seu negócio, os valores que vão ser recebidos esse mês e os valores que estão projetados para ser recebidos no mês que vem, dizem muito sobre a saúde do seu negócio. Quando você sabe quando vai receber, o que vai receber e quanto vai receber, fica mais fácil você se organizar para as despesas daquele mês. O planejamento estratégico faz com que você alinhe o que vai entrar e o que vai sair, para que você tenha um resultado no seu negócio. Bom, imagine que o planejamento estratégico é você entender quais são os passos que vão continuar levando mais adiante. Vou dar um exemplo como se você fosse um veterinário. Vou dar um exemplo de um cliente meu que eu atendi essa semana, não exatamente usando todas as situações do caso dele. Mas vamos entender que você tem uma. Você se formou agora em veterinária, por exemplo. E aí, depois de você ter se formado agora em veterinária, você precisa entender que é um leque de opção aberto para você. Você vai colocar laboratório, você vai colocar pet shop, você vai colocar atendimento para qual tipo de animal? Cavalo, bovino, para ovinos. E aí, você vai ter que ter um nicho, mesmo sendo dentro de veterinária, você vai ter que ter um nicho. Esse nicho precisa estar muito bem abrangido na sua cabeça, para que a gente consiga fazer um planejamento estratégico de crescimento naquilo que você se propôs a crescer. O planejamento estratégico mostra para onde tu precisa ir e como tu precisa ir. O planejamento é só uma das coisas que a gente abrange na mentoria. Bom, se você não me conhecia ainda e caiu aqui de paraquedas, eu já te convido a você me seguir no Instagram. Vai estar aqui na descrição deste vídeo. Continuando a nossa situação do planejamento estratégico, ele cria um plano com o seu negócio. Ele é personalizado. A criação do plano estratégico, ele foca naquilo que você planejou. Digamos que você acabou de montar uma loja, você tem um planejamento para daqui a 5 anos, você ter um apurado de mais ou menos uns 400% de aumento daqui a 5 anos. A gente precisa traçar o caminho para você chegar aonde você quer chegar. Para você ter a situação de você sair do ponto A e ir até o ponto B, que é após esses 5 anos, conseguir o seu planejamento. Não precisa ser só com 5 anos. Existe planejamento que você consegue atingir em 3 meses, em 6 meses. Isso vai depender da sua disposição e também do seu desempenho na sua empresa, no seu negócio ou no seu serviço. Eu preciso te dizer que a mentoria empresarial, ela cabe para pessoas prestadoras de serviços e pessoas que já são PJs, pessoas que já têm um espaço físico, pessoas que já abrangem ou que trabalham no digital também. Às vezes, você começou a trabalhar no digital e está precisando estruturar o seu negócio para que você não
perca o que você já cresceu até aqui. Depois do planejamento estratégico, a gente tem a situação de aplicar a gestão financeira ao seu caixa. Bom, a gestão financeira, ela compreende as entradas e as saídas. Para o nosso planejamento estratégico, a gente já vai ter que ter acesso à gestão financeira. Por que teremos que ter acesso à gestão financeira? Tudo que entrou e tudo que você acha que vai sair precisa estar no nosso planejamento, para que a gente tenha uma base de onde podemos colocar aquele seu crescimento projetado. É um crescimento ainda imaginário, mas que é super palpável, palpável ao ponto de você entender, não palpável para você pegar o crescimento, e sim, pegar financeiramente, mas o fato de dizer que é palpável é uma coisa que você consegue fazer, não é uma coisa muito além do que você já faz. O planejamento é para mostrar aquilo que você precisa fazer para a continuação do seu crescimento no seu negócio. Bom, depois do planejamento vem a gestão e liderança. Se você não sabe liderar o seu negócio, mesmo que você seja sozinho, mesmo que você não tenha outra pessoa para você dividir as informações do crescimento do seu negócio, você precisa ter uma boa gestão. Você precisa entender que a liderança sua, ela precisa ser um pilar para construir uma cultura organizacional do seu negócio, mesmo que seja só você. É possível você entender que a gestão do seu negócio, a gestão de liderança, traz uma cultura organizacional precisa para o seu negócio. A cultura organizacional é aquilo que você quer que continue acontecendo. Imagine cultura social. As classes sociais são divididas em formas de cultura. Existe cultura de fala num lugar que não é reconhecido a mesma fala em outro. Como, por exemplo, a gente tem espaços de fala e de conhecimento de algumas culturas que você não entende muito o que ele está dizendo lá, que precisa explicar. Como, por exemplo, nem todo lugar existe a situação de entender que as coisas daquele lugar cabem em toda situação. Por exemplo, a sua empresa que trabalha com pão, um exemplo, não pode se misturar com a organização de uma empresa que trabalha com pet shop. Primeiro que temos dois ramos distintos demais. Um ramo que trabalha com cabelo, que é pet shop, né? Não pode estar em alimentação, e outro ramo da alimentação. A cultura organizacional que rege esses negócios são distintas. E aí a gente precisa aplicar cada situação ao seu negócio. É possível você entender que se você trabalha sozinha, a cultura organizacional do seu negócio vai estar pautada naquilo que você gostaria que acontecesse. A sua forma de atender o seu cliente é parte da cultura organizacional. E aí isso depende de como você se comporta. A mentoria ajuda literalmente para você ir atrás dessa cultura organizacional para que você consiga passar para outra pessoa também. A mesma forma que você trabalha é uma forma. E se seguir, você implanta a cultura organizacional no seu negócio. Passamos para o próximo ponto. Técnicas aplicadas ao fluxo de caixa. Essa eu não vou me ater muito não, porque eu preciso que você entenda que a liderança sua já vai ser uma parte onde você entenda que o fluxo de caixa é uma necessidade. Você precisa notar tudo que entra e notar tudo que sai, para que o seu planejamento seja perfeito, para que a gente tenha condição de fazer um negócio sólido a partir das informações que você vai passar. Outra coisa muito importante que eu preciso trazer para você é a situação do treinamento e manutenção dos seus clientes. Existem clientes que você já deveria ter demitido há muito tempo. Mas, às vezes, por você ter se apegado, por não ter coragem de demitir, enfim, por inúmeras situações, ou talvez você precisa ascender aquele profissional, promover, reconhecer que o trabalho dele é mais do que o que ele ganha. Isso também é possível acontecer, desde que você realmente tenha esse profissional, que no mundo de hoje está bem difícil isso acontecer nos nossos negócios. Bom, preciso entender e preciso explicar para você que o treinamento dos seus colaboradores vai depender da cultura organizacional que você implantou aí no seu negócio. Esse vídeo está chegando ao final. Eu espero que eu tenha ganhado uma curtida sua. Se eu não tiver ganhado ainda, curte lá. Não vai te cair a mão, sabe? No link aqui embaixo tem o caminho para você chegar, onde está tudo explicado aqui. Eu te dei o passo a passo da nossa mentoria. E se com esse pouco de conteúdo já exposto, você acha que aprendeu alguma coisa, imagine quanto conteúdo você vai ter acesso na mentoria. Não é um curso gravado.
é personalizado para a sua situação. Porque mentor é aquele que faz com que você tenha o seu desenvolvimento pessoal. E isso é o que a gente busca por aqui. Espero que você se inscreva no canal, porque eu trago sempre conteúdos que vão agregar no teu negócio. Tchau!